Bom dia! Antes mesmo de qualquer preocupação tocar sua mente hoje, quero te lembrar de algo simples, mas poderoso. Deus já está aqui com você. Antes do barulho do mundo começar, antes das pressões surgirem, antes dos pensamentos tentarem te dominar, a presença do Senhor já te envolve com paz. Você não chegou até este momento por acaso. Há um propósito até mesmo nos pequenos instantes, e este agora pode ser um deles. Talvez seja Deus alcançando o seu coração logo no início do dia, antes que o cansaço, as cobranças e as preocupações tentem ocupar espaço dentro de você. Existe algo muito importante que o Senhor quer falar ao seu espírito nesta manhã. Não permita que o seu coração se endureça. A vida, às vezes, tenta nos ensinar o contrário. Ela diz que precisamos ser mais frios, mais fechados, mais duros, menos sensíveis, como se essa fosse a única forma de sobreviver. Mas Deus não te chamou para viver assim. Não deixe a dor te transformar em alguém frio. Não permita que a decepção te torne insensível. Não deixe que a traição apague a sua capacidade de amar. O mundo pode até tentar endurecer você, mas Jesus continua procurando corações sensíveis, não fracos, mas vivos. Corações que ainda conseguem sentir, amar, perdoar, ouvir e confiar. E esse tipo de coração não surge por acaso. Ele é cuidado, protegido e fortalecido quando permanece na presença de Deus. Por isso, hoje não comece o dia tentando se defender de tudo. Comece o dia se aproximando de Deus. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração hoje. E é exatamente por isso que Jesus faz um convite tão cheio de amor. Em Evangelho de Mateus 11:28, ele diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba algo profundo aqui. Jesus não exige que você esteja forte para se aproximar dele. Ele não pede que você resolva tudo primeiro. Ele não diz, venha quando estiver bem. Pelo contrário, ele te chama exatamente do jeito que você está. Venha com o cansaço, venha com a mente agitada, venha com o peso que você nem consegue explicar, venha com as preocupações que têm roubado sua paz. Antes que o dia te desgaste ainda mais, Deus está te convidando. Entregue isso a mim. Talvez você tenha se acostumado a carregar tudo sozinho, a tentar dar conta de tudo por conta própria, a esconder o que sente. Mas hoje o Senhor te lembra com carinho. Você não precisa viver assim. Você não foi criado para suportar tudo sozinho. Você não precisa segurar o mundo nas suas mãos. Existe descanso disponível para você. Não um descanso qualquer, mas um descanso que alcança a alma. E esse descanso começa quando você decide confiar, quando você decide soltar o controle e colocar nas mãos de Deus aquilo que está pesado demais para carregar. Hoje, ao invés de começar o dia com tensão, comece com entrega. Ao invés de começar com preocupação, comece com confiança. Se você sente que precisa desse descanso, escreva: Jesus, eu entrego tudo a ti. Quando o nosso coração começa a se alinhar com Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. A forma de ver a vida muda, a maneira de reagir muda, e até aquilo que antes parecia fraqueza passa a ser força nas mãos do Senhor. Em 1ª Epístola aos Coríntios 13:4-7, a palavra nos revela o verdadeiro significado do amor. E esse amor não é frágil como o mundo pensa. Ele é forte, firme e cheio de vida. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, não se exalta, não se enche de orgulho, não guarda mágoas, não se irrita facilmente, não desiste. Esse tipo de amor não é natural para um coração ferido. Ele é formado em nós quando permanecemos perto de Deus. O mundo pode até dizer que ser duro é ser forte, mas o céu nos mostra algo diferente. Ser paciente exige força. Permanecer bondoso em meio à dor exige coragem. Continuar amando, mesmo depois de decepções, exige fé.
Um coração sensível, moldado por Deus, não é um coração fraco, é um coração fortalecido pelo Espírito. Talvez você tenha passado por situações que tentaram endurecer você. Talvez você tenha motivos para se fechar, para se proteger, para não confiar mais. Mas hoje Deus te chama para algo mais alto. Ele não está te chamando para se fechar. Ele está te chamando para se aproximar. Porque somente um coração guardado em Cristo consegue permanecer sensível sem se quebrar. Somente perto dele você encontra força para continuar sendo quem Deus te chamou para ser. Se você deseja viver esse amor verdadeiro hoje, declare: Senhor, ensina-me a amar como o Senhor ama. E quando aprendemos a nos aproximar de Deus e a viver esse amor, algo começa a mudar também na forma como lidamos com as preocupações. Aquilo que antes dominava a mente perde força, porque a presença de Deus começa a ocupar esse lugar. Em Epístola aos Filipenses 4, 6, 7, a palavra nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus, com oração, súplica e gratidão. E então a paz de Deus guardará o coração e a mente. Isso não significa viver sem responsabilidades. Significa viver sem ser dominado pela ansiedade. Existe uma grande diferença entre se preocupar e ser consumido pela preocupação. Deus não está dizendo que nada importa, mas sim que nada deve governar o seu coração além dele. Hoje, o Senhor te convida a trocar o desespero pela oração, trocar o medo pela entrega, trocar o controle pela confiança. Ao invés de deixar a mente correr para cenários negativos, leve tudo a Deus. Aquilo que te inquieta, aquilo que você ainda não sabe como resolver, aquilo que parece incerto, entregue. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus começa a guardar você por dentro. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela não vem porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem está confiando. Ela protege seus pensamentos, ela acalma suas emoções, ela impede que o medo tome conta. Hoje, Deus quer guardar o seu coração e a sua mente. Mas isso começa quando você decide confiar nele mais do que nos seus próprios medos. Se você decide entregar suas preocupações a Deus agora, escreva: Senhor, eu confio em Ti e entrego minha ansiedade. Então, depois de tudo isso, o que Jesus está falando ao seu coração nesta manhã? Talvez seja algo simples, mas extremamente profundo. Venha para perto antes que o mundo tente te mudar. Venha antes que a preocupação ocupe espaço demais. Venha antes que a decepção ensine lições erradas. Venha antes que o cansaço endureça aquilo que Deus fez para ser sensível. Deus não quer apenas te ajudar a suportar o dia. Ele quer caminhar com você em cada momento dele. Este não é só mais um começo de rotina. Este é um convite para recomeçar com Deus no centro de tudo, um convite para ouvir a voz de Jesus antes de qualquer outra voz tentar dizer quem você deve ser, um convite para carregar uma força que ainda sabe ser gentil, uma fé que ainda sabe descansar, um coração que ainda sabe amar. E talvez, bem no fundo, o seu espírito esteja dizendo agora: Senhor, eu preciso disso hoje. Se essa é a sua realidade, então permaneça aqui nesse momento. Não corra, não se distraia, permita que essa presença te envolva, porque Deus não está distante. Ele está te chamando para mais perto. Agora, vamos começar a falar com o Pai. Pai amado, antes de te pedir qualquer coisa, eu quero começar te agradecendo. Obrigado pelo teu amor, que não depende do que eu faço ou deixo de fazer. Se essa oração já está tocando seu coração, escreva: Senhor, eu aceito o teu convite hoje. Pai, obrigado porque o teu amor não começou quando eu me tornei forte, nem quando acertei tudo, nem quando consegui manter constância na fé. O teu amor me alcançou antes disso. Me encontrou na fraqueza, na confusão, nos dias em que eu nem sabia como continuar.
Obrigado, porque o teu amor não é instável como as emoções humanas. Ele não muda de acordo com o meu comportamento. Ele não diminui quando eu falho. Ele não desaparece quando eu me sinto distante. O teu amor é constante, é profundo, é fiel. O Senhor me amou quando eu me senti perto e continuou me amando quando eu me senti longe. Me amou quando eu sabia orar e também quando tudo o que eu tinha era um silêncio cheio de dor. Hoje eu reconheço, o teu amor é maior do que minhas feridas, mais firme do que meus sentimentos e mais forte do que qualquer erro que eu já cometi. Por isso, eu começo este dia com gratidão. Obrigado por me amar antes mesmo deste dia começar. Obrigado por um amor que o mundo não consegue oferecer e que minha mente nem consegue medir completamente. E Pai, eu te peço algo profundo. Não permita que eu apenas saiba disso de forma superficial. Faz com que essa verdade se torne real dentro de mim. Que eu sinta isso ao acordar, que eu perceba isso no silêncio, que eu me lembre disso até nos momentos em que a solidão tentar falar mais alto. Se você recebe esse amor hoje, escreva: eu sou amado por Deus. E mesmo quando o coração tenta duvidar, mesmo quando a mente tenta criar distâncias entre você e Deus, a verdade continua firme. Você nunca está sozinho. Há momentos em que a solidão parece mais alta do que qualquer outra voz. Momentos em que o silêncio do quarto parece pesado. Momentos em que ninguém entende exatamente o que você está sentindo por dentro. Mas Deus está presente ali também. Em Epístola aos Hebreus 13:5, o Senhor nos lembra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso não é uma promessa emocional, é uma verdade eterna. Deus não está perto só quando você sente. Ele está perto porque Ele prometeu estar. Ele está com você quando você se sente forte e quando você se sente quebrado. Ele está com você quando tudo está claro e quando tudo parece confuso. Ele está com você no silêncio e no caos. E talvez hoje o seu coração precise apenas descansar nisso. Você não precisa carregar a sensação de estar sozinho, porque você não está. A presença de Deus não depende do seu estado emocional. Ela depende da fidelidade dele, e isso muda tudo. Hoje, permita que essa verdade vá mais fundo do que a dúvida. Permita que ela acalme o lugar onde a ansiedade tenta se esconder. Permita que ela cure a sensação de abandono que talvez você tenha carregado por muito tempo. Você não foi esquecido, você não foi deixado de lado, você não está invisível para Deus. Se essa verdade te alcança hoje, escreva: Deus está comigo agora. E quando você começa a entender que Deus está verdadeiramente com você, algo ainda mais profundo acontece. O seu coração começa a ser moldado por essa presença. O mundo tenta ensinar que proteção vem de se fechar, de se afastar, de confiar menos. Mas Deus te ensina um caminho diferente. Ele te mostra que a verdadeira segurança não está em construir muros, mas em permanecer nele. Às vezes, experiências difíceis tentam ensinar o coração a não confiar mais. Talvez você já tenha sido decepcionado, talvez já tenha esperado algo de alguém que não veio, talvez já tenha sentido o peso de palavras que feriram profundamente. E pouco a pouco, o coração tenta se defender. Ele começa a se fechar. Ele começa a evitar sentir. Ele começa a evitar amar profundamente. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele não quer apenas te proteger da dor. Ele quer te curar por dentro. Porque um coração curado não precisa mais viver em constante defesa. Um coração curado consegue amar sem medo. Consegue confiar sem se perder. Consegue se abrir novamente sem ser ingênuo, mas com sabedoria e graça. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso acontece na presença de Deus, quando você permite que Ele toque as áreas que ainda estão feridas. Hoje, talvez o Senhor esteja tocando exatamente nesses lugares escondidos. Não para te expor, mas para te restaurar. Não para te machucar,
mas para te curar. Ele está te lembrando que você não precisa viver preso ao que te feriu. Se essa palavra está falando com você de forma profunda, escreva: Senhor, cura o que ainda dói em mim. E quando Deus começa a curar o que está dentro de nós, Ele também nos chama para algo maior do que apenas sermos curados. Ele nos chama para sermos luz, porque a cura que Deus realiza no seu coração não é só para você guardar, ela transborda, ela alcança outras pessoas, ela se torna testemunho vivo do que o Senhor é capaz de fazer. Talvez você não perceba, mas hoje alguém pode ser tocado através da sua forma de falar, da sua paciência, da sua maneira de reagir, da sua paz em meio ao caos. Às vezes, não são grandes discursos que mostram Deus. São pequenos gestos cheios de amor. Um olhar mais gentil, uma palavra mais calma, uma atitude de perdão, uma resposta cheia de paz em vez de irritação. Tudo isso pode carregar a presença de Cristo. E é por isso que Deus não te cura apenas para te aliviar. Ele te cura para te usar. Hoje, Ele quer que a sua vida seja um reflexo dele em meio a um mundo tão cheio de pressa, de frieza e de reações impulsivas. Você pode ser esse lugar de paz no meio da confusão. Você pode ser essa presença leve no meio da tensão. Você pode ser esse sinal de esperança, onde outros já perderam a esperança. Não subestime o impacto de um coração transformado por Deus. Mesmo aquilo que parece pequeno nas suas mãos, nas mãos de Deus, se torna poderoso. Se você quer ser usado por Deus hoje como um instrumento de paz e amor, escreva: Senhor, faz de mim um reflexo do teu amor. E no fim de tudo isso, talvez a maior verdade que precisamos guardar hoje seja esta: nada do que você vive é desperdiçado quando está nas mãos de Deus. Nem os dias fáceis, nem os dias difíceis, nem as vitórias, nem as dores, nem os momentos de alegria, nem os momentos em que você quase desistiu. Deus é capaz de usar tudo para formar algo maior dentro de você. Talvez hoje você ainda não entenda completamente o que Ele está fazendo, mas Ele continua trabalhando em silêncio, em profundidade, em amor. E enquanto Ele trabalha em você, Ele também te chama para permanecer firme nele. Não por força própria, mas pela graça que sustenta, pela paz que guarda, pelo amor que não falha. Hoje é um novo começo dentro de Deus. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo pode mudar dentro de você. Um coração mais leve, uma mente mais descansada, uma fé mais viva, uma confiança mais profunda e, acima de tudo, um coração que escolhe permanecer sensível diante de Deus, mesmo em um mundo que tenta endurecer tudo. Agora, receba essas declarações com fé no seu espírito. Eu sou amado por Deus, eu não estou sozinho, meu coração permanecerá sensível ao Senhor. Eu não serei dominado pela ansiedade, eu escolho perdoar e ser livre. A paz de Deus guarda minha mente. Eu vou viver este dia com fé e confiança. Minha vida refletirá a luz de Cristo. E se você chegou até aqui, saiba disso, Deus não terminou com você. Ele está te moldando, te fortalecendo e te conduzindo com amor. Se esta oração falou com você, escreva: Amém, eu recebo esta palavra. E se houver algo no seu coração que você quer entregar a Deus hoje, não guarde isso sozinho. Traga à luz, entregue em oração e permita que Ele cuide de você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e te encha de paz neste dia. Que a presença de Jesus te acompanhe em cada passo e que o seu coração permaneça sempre perto dele. Amém. Se isso tocou você de alguma forma, se inscreva no canal e permaneça com a gente nessa caminhada de fé. E não esqueça de deixar seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam de paz hoje.